Olá, pessoal do nono ano, bom dia! Vocês devem estar se perguntando assim, ué, professora Josiane? Então, galera, estou de volta. A professora Márcia precisou se afastar, né, por motivos pessoais, e a partir de agora eu assumo a turma, tá bom? Não precisa de apresentações, porque o nono ano todo mundo já me conhece. Eu ainda não sei se tem aluno novo, né? Porque, infelizmente, a gente não pode dar aquele abraço forte, porque eu tô voltando aí numa situação um pouco complicada, em que a gente precisa fazer esse distanciamento social, mas logo, logo a gente vai estar junto e o abraço vai acontecer, tá? Então, se tiver aluno novo, eu sou a professora Josiane, de língua portuguesa, e aí a gente vai tentar fazer um trabalho bem legal até o final do ano, tá, pessoal? Bem, a gente vai começar hoje com um assunto novo, né, já início de P2, que é falando sobre os substantivos compostos, tá? Então, vocês vão pegar a apostila, esse assunto está lá na página, a partir da página 39, na apostila, mas vocês sabem que eu gosto de trazer exemplos diferentes para que vocês possam compreender melhor o assunto, enfim. Então, o assunto tá lá, a gente vai fazer as atividades da apostila, mas eu vou usar um material em slide para vocês entenderem bem a matéria, então fiquem atentos às explicações. E aí, a gente, após as explicações, a gente parte para as atividades na apostila, tá? Tá tudo direitinho, explicadinho nos slides, mas a gente vai se falando, né, durante a aula, como tá acontecendo aí desde segunda-feira. Tudo bem? Então vamos para a segunda parte da nossa aula, ok, galera? Conto com vocês, com a participação de todos e sabem que eu estou à disposição. Beijo, vamos começar. Então, pessoal, vamos lá, vamos tentar entender aí o que são substantivos compostos, né? Então, o substantivo composto, ele é formado por mais de uma palavra ou um radical. É um processo que ocorre por composição, né, a partir da junção de duas palavras, que é o caso, por exemplo, de pontapé. Mas antes, vamos lá, vamos tentar relembrar o que é substantivos simples. Vocês aprenderam sobre substantivos simples lá no 6º ano, em morfologia, quando se estuda as classes de palavras. A gente viu que substantivo é aquela classe que nomeia os seres. Então, a gente aprendeu até aí o substantivo simples, que é o caso de estudante, papel, caneta. Logo, fica claro para vocês que o substantivo composto vão ser aqueles em que a gente vai ter duas palavras formando um único substantivo. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês é girassol. No caso dos substantivos compostos, o problema maior é fazer o plural desses substantivos. Na maioria dos casos, as pessoas não sabem qual elemento vai variar, se os dois, se o primeiro, se o segundo, justamente porque existem 3 possibilidades, né? A gente pode flexionar os 2 elementos ao mesmo tempo, pode ter a flexão apenas de um elemento, ou seja, somente a primeira palavra ou a segunda palavra variando, e a gente ainda pode ter o terceiro caso, que é a não flexão dos elementos, ou seja, eles vão se manter invariáveis. Nenhum dos 2 elementos irão para o plural. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Onde os 2 elementos irão para o plural, que é o caso de as quartas-feiras. O caso em que apenas um elemento irá para o plural, que é o caso das cidades satélites. A gente tem os exemplos de somente o segundo elemento indo para o plural, que é o caso de os bate-papos. E aí, por último, a gente tem os exemplos de palavras que ficam invariáveis, ou seja, as palavras não irão para o plural. E aí a gente tem como exemplo o escola, tudo, entre outros. Então, o que a gente vai ver aí? A gente vai ver as regrinhas de passarmos um substantivo composto para o plural. Antes, a gente precisa analisar se essa palavra possui hífen ou não. De acordo com o novo acordo ortográfico, algumas palavras passaram a ter hífen e outras não. Aqueles substantivos compostos que não têm hífen vão para o plural
como qualquer outro substantivo, como se fosse um substantivo simples, por exemplo. Então, a gente tem aí, para que vocês possam observar, aguardente, né, que vai ficar aguardentes, o girassol, que vai ficar girassóis, pontapé, que vai ficar pontapés, e mal-me-quer, que vai ficar mal-me-queres. Então, quando o substantivo composto não tiver hífen, a gente vai fazer o plural como se fosse um substantivo simples, sem maiores problemas. A questão é quando esse substantivo composto é ligado por hífen. Aí o negócio fica um pouco mais complicado. Mas vamos lá, vamos tentar entender. Então, a letra A. Quando as duas palavras forem substantivos, podem-se optar por colocar apenas o primeiro elemento ou os dois, ambos no plural. Então, fiquem atentos, gente, porque não é tão difícil. A gente vai analisar quais são as palavras variáveis. Quando se estudou morfologia, vocês viram que alguma das palavras, ou melhor, alguma das classes gramaticais eram variáveis, como substantivo, adjetivo, numeral. Então, observem a formação do substantivo composto. Então, nesse caso, a gente tem a formação por dois substantivos, né? Palavra e chave. Então, eu tenho uma possibilidade de só colocar a primeira palavra no plural ou as duas irem para o plural, né? Então, como no exemplo aí a gente tem palavras-chave ou palavras-chaves, né? Então, depois vocês analisem os outros exemplos, não há necessidade de eu falar todos para vocês. No segundo caso, que é a letra B, a gente vai flexionar os dois elementos quando vocês tiverem a formação do substantivo por substantivo mais um adjetivo, adjetivo mais um substantivo, numeral mais substantivo. Então, se vocês observarem, a formação dos substantivos compostos que eu trago para vocês como exemplo, a formação deles são junções de classes que são variáveis. Então, substantivo é variável, adjetivo é variável. Então, nesse caso, os dois elementos irão para o plural. Então, é o caso de amor perfeito. Então, vai para amores perfeitos. Gentil homem, vai para gentis homens. Quinta-feira, vai para quintas-feiras. Agora, a gente tem um terceiro caso, que é a letra C, né? Vamos flexionar somente o segundo elemento, né? Fiquem tranquilos, parece difícil, mas não é. É uma questão de treino. A gente vai entender e depois a gente, com as explicações e com os exercícios, vocês vão pegando um pouco mais. Então, vamos lá, vamos entender. Quando somente o segundo elemento será flexionado. Quando eu tiver um substantivo composto formado primeiro por um verbo e depois por um substantivo. Ou quando a primeira palavra for invariável e a segunda palavra for variável. E ainda quando eu tiver palavras repetidas ou imitativas. Então, vamos aos exemplos. Verbo mais substantivo, é o caso de guarda-roupa. Então, no plural vai ficar guarda-roupas. Somente o substantivo irá para o plural. No segundo exemplo, a gente tem alto-falante. Alto é um advérbio, gente, é uma palavra invariável. Então, quando a gente passar para o plural, vai ficar alto-falantes. E no caso aí das palavras repetitivas, que é o reco-reco, vai ficar reco-recos. Entendido? Então, vamos aí para a letra D, né? Flexiona-se somente o primeiro elemento do substantivo composto. Vamos ver quando isso acontece, né? Quando ele for formado por substantivo, mais uma preposição clara, ou seja, está evidente na palavra, mais um substantivo. Então, nesse caso, somente o primeiro elemento irá variar. É o caso, por exemplo, de água de colônia. Nós vamos ter águas de colônia. A mesma coisa vai acontecer quando a preposição estiver oculta, né? Ela não precisa estar clara. É o caso de cavalo, vapor. Então, vai ser cavalos, vapor. Se a
Para quem não sabe, a preposição oculta é o a, né? É cavalo a vapor, ok? Só que tá oculto, mas é uma preposição, logo, somente o primeiro elemento será variável, ok, pessoal? Então, a gente tem ainda um próximo caso, que é quando as palavras ficam invariáveis, ou seja, elas não irão para o plural. A gente vai marcar o plural com o artigo na frente desse substantivo. Então, qual vai ser essa estrutura? A gente vai ter um substantivo formado por verbo mais advérbio. Então, o bota, fora, bota, verbo botar, fora, advérbio. Então, a gente vai para o plural fazendo os bota fora. Ou seja, nenhum dos dois elementos que formam o substantivo composto irá variar. A mesma coisa quando eu tiver um verbo mais um substantivo no plural. Então, vai ficar o saca-rolhas, e aí o plural vai ficar os saca-rolhas. Então, nesse caso aí, a gente vai ter o substantivo composto invariável. E aí, galera, a gente ainda tem alguns casos especiais, ou seja, são aqueles casos que saem as regras que eu acabei de falar para vocês. Não tem uma explicação lógica, né? Na literatura aparece como exceções. Então, a gente tem que ter cuidado, vocês são nono ano, de repente, ano que vem quer fazer um concurso, fica ligadinho aí nesses casos especiais, porque eles costumam aparecer aí em provinhas de concurso, tá? Então, o caso de o louva a Deus, vai ficar os louva a Deus, né? Então, assim, o termo fica invariável, porque a gente tem aí o substantivo Deus já no plural, né? O bem te vi vai ficar os bem te vis, então somente o último elemento vai variar. Você tem o bem me quer, vai ficar os bem me queres, somente o último elemento irá variar. E o João ninguém vai ficar os Joões ninguém, perdão. Então, aí nesse caso de João ninguém, somente o primeiro elemento é que vai variar, tá? Então, são casos especiais, não aparecem sempre, mas eu achei bacana trazer aí para vocês ficarem ligadinhos nas possibilidades que temos em relação aos substantivos compostos. Tudo bem, galera? Então, a gente vai para as atividades na apostila. Vão ser as atividades que estão lá na página 42 e 43. Vocês vão fazer os exercícios do 1 ao 13, tá? E lá no finalzinho da aula, a gente volta para fazer a correção dessas atividades e fazer os comentários, enfim. Lembrando que ao longo da manhã eu estou aí à disposição, então se mesmo com a explicação vocês ainda estão com dúvida ou não entenderam alguma coisa, podem fazer a pergunta lá no grupo, ou melhor, aqui no grupo do WhatsApp, que aí eu vou respondendo, tá bom? Beijo grande, volto com vocês daqui a pouco com a autocorreção, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer as atividades, porque é fazendo, exercitando, que vocês vão conseguir compreender, porque eu sei que é muita informação, mas com os exercícios a gente acaba compreendendo melhor, tá bom? Beijo, até daqui a pouco.